A maior operação contra a corrupção da história do Brasil. 42 bilhões de bananas roubadas, 155 primatas condenados, o ex-líder da floresta na cadeia, um juiz que virou ministro e tudo começou em um posto de gasolina. Esta é a história da Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção da história do Brasil. E você vai descobrir agora como um esquema gigantesco quase destruiu a maior empresa do país, o posto de gasolina. Onde tudo começou. 17 de março de 2014, uma segunda-feira comum. Mas para o Brasil, esse dia mudaria tudo. A Polícia Federal deflagra uma operação em 7 estados para investigar lavagem de dinheiro. O alvo? Um posto de gasolina em Brasília que era usado para lavar bananas sujas, ou seja, transformar dinheiro ilegal em legal. Segundo informações oficiais da linha do tempo do Ministério Público Federal, a primeira fase da operação prendeu 17 primatas, incluindo o famoso doleiro Alberto Youssef, um primata especialista em movimentar bananas ilegais. Por causa desse posto de gasolina onde lavavam dinheiro, a operação ganhou o nome Lava Jato. Mas ninguém imaginava o tamanho da bomba que estava prestes a explodir. Poucos dias depois, em 20 de março de 2014, a Polícia Federal prende um primata muito importante, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. E aí começam as delações premiadas, quando os primatas pegos decidem contar tudo em troca de redução de pena. Paulo Roberto Costa revelou um esquema assustador. Imagina a Petrobras como a maior bananeira da floresta brasileira, uma empresa gigantesca que movimenta bilhões de bananas todos os anos. Agora, imagina que alguns primatas corruptos dentro da Petrobras se juntaram com grandes empresas de construção, empreiteiras e primatas políticos para criar um cartel criminoso. Como funcionava? As maiores construtoras do Brasil, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, Mendes Júnior e outras, se juntaram e combinaram entre si. Não competir de verdade nas licitações, decidir antes quem ganharia cada contrato, superfaturar os preços, cobrar muito mais caro do que valia. 2. Sobre o pagamento de propina, de acordo com o site Brasil Escola sobre a Operação Lava Jato, as empreiteiras pagavam entre 3% a 20% do valor dos contratos como propina para diretores da Petrobras políticos, que indicaram esses diretores, partidos políticos, PT, PP, PMDB e outros. 3. O prejuízo. Segundo perícia da Polícia Federal divulgada pelo G1, o prejuízo causado à Petrobras pode ter chegado a 43 bilhões de reais. A própria Petrobras reconheceu oficialmente perdas de 6,2 bilhões entre 2004 e 2012, conforme noticiado pelo El País. O Tribunal de Contas da União, TCU, também confirmou que o cartel causou prejuízos de 18 bilhões à Petrobras. São bilhões de bananas que deveriam ser do povo brasileiro. Nessa história, tem um primata que ganhou enorme destaque, o juiz Sérgio Moro. Moro era o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Ele foi escolhido para julgar todos os casos da Lava Jato em primeira instância. Segundo o G1, em mais de 4 anos de Lava Jato, Moro sentenciou 46 processos e condenou 140 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ficou famoso, virou herói para uns, vilão para outros, mas vamos guardar essa informação, porque a história desse primata ainda vai dar muito pano para a manga. Capítulo 4. A delação do fim do mundo. 19 de junho de 2015. A Polícia Federal prende Marcelo Odebrecht, presidente da maior empreiteira do Brasil, a Odebrecht, hoje chamada Novonor.
Em março de 2016, o juiz Sérgio Moro o condena a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Informação confirmada no Senado Federal. Marcelo foi acusado de ser o mandante do pagamento de 35 milhões de dólares e quase 110 milhões em propina a funcionários da Petrobras. E aí acontece o impensável. Dezembro de 2016. A Odebrecht fecha um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. 78 executivos da empresa decidiram contar tudo. Essa delação ficou conhecida como a delação do fim do mundo, porque acabou com a carreira de centenas de políticos brasileiros. De acordo com a Wikipedia sobre as delações da Odebrecht, o acordo previu multas de 3,5 bilhões de dólares, 12 bilhões de reais. Os executivos revelaram que a Odebrecht pagou 1 bilhão em propinas entre 2004 e 2014, segundo o Estadão. O ex-presidente na cadeia. E agora vem a parte que dividiu o Brasil ao meio. A Lava Jato chegou ao ex-presidente Lula. O caso do triplex do Guarujá. Lula foi acusado de receber um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, como propina da empreiteira OAS, em troca de favorecer a empresa em contratos da Petrobras. Segundo a acusação, o apartamento valia 2,2 milhões de reais e foi reformado especialmente para Lula, mas ele nunca declarou ser o dono. 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condena Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, aumenta a pena para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Informação confirmada pelo G1. 7 de abril de 2018, Lula se entrega à Polícia Federal em Curitiba e é preso. Um ex-presidente da República, na cadeia. A floresta brasileira nunca tinha visto isso antes. Lula ficou preso por 580 dias, saindo em novembro de 2019 após decisão do STF que mudou regras sobre prisão em segunda instância. Vamos aos números impressionantes da Lava Jato. Condenações. Segundo a Agência Brasil, em 5 anos de operação, 155 pessoas foram condenadas em primeira instância. Entre os condenados mais famosos, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, 12 anos e 1 mês. Marcelo Odebrecht, empreiteiro, 19 anos e 4 meses. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, 15 anos e 4 meses. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Múltiplas condenações. Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Fases da operação. A Lava Jato teve 80 fases operacionais entre 2014 e 2021, conforme a Wikipedia. Dinheiro recuperado. De acordo com reportagem da revista Veja, até 2022, 25 bilhões já haviam retornado aos cofres públicos. O Ministério Público Federal informou que mais de 4 bilhões de reais foram devolvidos diretamente pela Lava Jato. A Petrobras recebeu 6,28 bilhões de volta, segundo a Veja. Políticos investigados. Em abril de 2017, o STF autorizou investigações contra mais de 100 autoridades com foro privilegiado, incluindo 8 ministros do governo, Temer, 29 senadores, mais de 40 deputados, 3 governadores, dados do El País Brasil. A reviravolta. Quando tudo desmorona, mas a história não termina aí. 2018. Sérgio Moro aceita convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Isso levanta muitas suspeitas. Será que ele condenou Lula com motivação política? 2019. O site The Intercept Brasil publica mensagens privadas trocadas entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, mostrando que eles coordenavam estratégias, o que é proibido. O juiz deve ser imparcial. Março de 2021.
O ministro do STF, Edson Fachin, anula todas as condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba, argumentando que os processos deveriam ter tramitado em Brasília, não no Paraná. Março de 2021. A segunda turma do STF reconhece a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação de Lula. Informação do Ministério Público de Goiás. Maio de 2024. O STF anula também as decisões contra Marcelo Odebrecht, segundo a Agência Brasil. Meio de fevereiro de 2021. A Operação Lava Jato é oficialmente encerrada. Heróis ou vilões? A Lava Jato deixou um legado controverso. Por um lado, maior operação anticorrupção da história do Brasil. 155 condenações em primeira instância, bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, expôs esquemas gigantescos de corrupção. Mostrou que até ex-presidentes podem ser investigados. Por outro lado, métodos questionáveis, juiz parcial, vazamentos seletivos, muitas condenações anuladas posteriormente. Muitos primatas perderam a confiança em toda a classe política. A economia da floresta sofreu. Muitas empresas quebraram, empregos foram perdidos, a floresta ficou mais dividida do que nunca. O que ainda não sabemos? Muitas bananas roubadas nunca foram encontradas. Alguns primatas poderosos nunca foram investigados. O debate continua. A Lava Jato foi um exemplo de justiça ou foi longe demais? E você, pequeno primata, o que você acha dessa história toda? Reflita. Se você fosse um primata da tribo e descobrisse que seus líderes roubaram 10 anos de bananas, você perdoaria se eles devolvessem parte? Aceitaria que os processos fossem anulados por erros técnicos? Continuaria confiando nos próximos líderes? Comente aqui embaixo. Essa é uma história que precisa ser debatida. Não existe resposta certa ou errada. O importante é que você entenda o que aconteceu e forme sua própria opinião. Se você aprendeu algo hoje, deixa aquele like de primata esperto e se inscreve no canal porque a gente vai continuar contando histórias importantes da nossa floresta de um jeito que qualquer primata consegue entender. Ativa o sininho porque semana que vem vamos contar outra história bombástica da nossa tribo. E lembra, conhecimento é poder. Quanto mais você entende como as coisas funcionam, mais difícil fica de te enganarem. Um abraço e até o próximo vídeo.